Imagine caminhar pelas ruas de Paris e não ouvir uma palavra em francês. Em bairros de Londres, cruzar com lojas que só atendem em árabe. Ver minaretes substituindo torres de igrejas enquanto escolas públicas ajustam seus cardápios, seus uniformes e até o currículo para se adequar a uma cultura que, até pouco tempo atrás, parecia distante. Essa é a nova realidade de várias cidades europeias, uma realidade que levanta perguntas cada vez mais difíceis de ignorar. A Europa está mudando ou está sendo substituída? Neste vídeo vamos explorar o impacto profundo e controverso da imigração árabe em larga escala na Europa. Vamos analisar os motivos por trás dessa migração, os efeitos culturais, as respostas da população local e, o mais importante, o que está em jogo quando uma civilização tenta ser inclusiva a ponto de colocar a sua própria identidade em risco. O ponto de virada foi em 2011 com o início da Primavera Árabe. Protestos se espalharam por Tunísia, Egito, Síria, Iêmen e Líbia, e alguns desses países mergulharam em guerras civis prolongadas, outros entraram em colapso econômico. O resultado foi uma onda migratória sem precedentes em direção à Europa, especialmente entre 2015 e 2020. De acordo com dados da Eurostat, só entre 2015 e 2016, mais de 2,5 milhões de pessoas solicitaram asilo na União Europeia, a maioria vinda de países de maioria árabe como Síria, Iraque, Afeganistão e Somália. A Alemanha, sob Angela Merkel, adotou uma política de portas abertas que permitiu a entrada de cerca de 1 milhão de refugiados apenas em 2015. A França, com sua forte ligação histórica com ex-colônias do norte da África, já abrigava milhões de imigrantes árabes, um número que só aumentou. Atualmente, a França tem uma população muçulmana estimada entre 6 a 8 milhões de pessoas. Na Bélgica, cidades como Bruxelas têm mais de 25% de imigrantes, com bairros onde o francês e o holandês quase não são mais falados. A Alemanha contabiliza cerca de 6 milhões de muçulmanos, muitos deles árabes recém-chegados. A Suécia passou de um modelo de bem-estar exemplar para uma sociedade fragmentada com conflitos culturais intensos. Antes o que era exceção, hoje se tornou regra. Bairros inteiros na Europa estão sendo transformados em enclaves culturais árabes, onde as leis locais são ignoradas ou reinterpretadas à luz de códigos religiosos importados. A Europa moderna é filha do iluminismo. Seus valores centrais incluem a liberdade de expressão, a laicidade do Estado, os direitos das mulheres e a tolerância sexual e religiosa. O problema é que esses princípios entram frequentemente em colisão com os costumes e crenças das muitas comunidades árabes, sobretudo as mais conservadoras. Casos emblemáticos disso estão se acumulando. Professores ameaçados ou assassinados por exibirem caricaturas de Maomé ou por ensinarem conteúdos considerados ofensivos à fé islâmica. Em bairros com maioria muçulmana, mulheres ocidentais relatam sentir-se observadas, julgadas e até assediadas por não seguirem o código de vestimenta islâmico. Mas talvez o ponto mais sensível seja o papel da mulher. A Europa passou décadas lutando por igualdade de gênero, algo que em algumas tradições árabes mais conservadoras ainda é visto como uma ameaça ao modelo patriarcal. Na prática, isso se traduz em jovens europeias muçulmanas sendo forçadas a casar, privadas de educação ou sofrendo mutilação genital, mesmo vivendo em países onde essas práticas são ilegais. Além disso, a homofobia em comunidades árabes também preocupa. Embora a Europa tenha legalizado o casamento homoafetivo em vários países, muitos imigrantes carregam visões ultraconservadoras e abertamente hostis à população LGBT. A questão não é demonizar uma cultura, mas enfrentar o fato de que há choques profundos e incompatibilidades que não podem ser ignoradas em nome de uma tolerância cega. Como qualquer tecido social pressionado demais, a Europa começou a reagir, e essa reação se manifesta sobretudo nas urnas. O crescimento da direita populista é visível. Na França, Marine Le Pen cresceu com um discurso centrado na preservação da identidade francesa e no controle da imigração. Na Alemanha, o partido AfD se consolidou como uma força nacional com forte apelo anti-imigração. Nos Países Baixos, o PVV venceu as eleições em 2023 com a promessa de limitar severamente a entrada de muçulmanos no país. Em países como Itália, Áustria, Hungria e Polônia,
partidos com posições nacionalistas e identitárias dominam o cenário político. Em bairros com alta concentração de imigrantes, escolas públicas registram aumento de abandono escolar. Há mais desemprego e os índices de criminalidade tendem a ser mais altos. Muitas vezes, policiais evitam patrulhar certas regiões à noite, enquanto o Estado parece impotente para agir. Para muitos europeus, a imigração descontrolada parece menos uma ação humanitária e mais uma crise de identidade civilizatória. A Europa precisa urgentemente redefinir sua política migratória e seu conceito de identidade nacional. Precisa entender que acolher é diferente de assimilar e que nenhum país sobrevive muito tempo se perder o senso do que é. O risco real não é o colapso econômico ou a perda de controle de fronteiras. O risco é mais sutil e mais perigoso. A erosão silenciosa da identidade ocidental feita em nome de uma tolerância que não exige nada em troca. A imigração árabe pode ser uma bênção se houver um pacto claro. Você pode vir, mas precisa respeitar nossas leis, nossos valores e nosso modo de vida. Sem isso, a Europa não estará apenas abrindo as portas, estará abrindo mão de si mesma.